Agora vamos falar do capítulo 3, que é sobre as proibições da nossa profissão, tá? Artigo 61. Executar e ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Então, eu tenho que colaborar, eu tenho que ser a favor do Código de Ética. De forma alguma eu posso ser contrário, isso é proibido. Artigo 62. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, eu, enquanto profissional, eu tenho que realizar somente aquilo que me compete. Eu sou enfermeira, eu não sou médica. Então, de forma alguma, eu posso entubar um paciente. A intubação é um procedimento médico. Eu não posso fazer uma cirurgia plástica, né? Eu posso atuar como enfermeira, como instrumentadora, mas eu não posso de forma alguma realizar uma lipoaspiração numa paciente ou fazer aí um procedimento de preenchimento. Eu não tenho especialização para isso, tá? Artigo 63. Colaborar ou acompanhar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem. Você não pode, de forma alguma, se associar com pessoas que não fazem cumprir o Código de Ética. Por exemplo, nós tivemos um caso, se não me engano, foi aqui em Nova Iguaçu, de uma menina que era técnica de enfermagem inteligente, porque ela fez o último concurso do Hospital dos Servidores do Estado em 2005 e ela foi aprovada, então ela era servidora pública e ela fez uma faculdade de estética, montou uma clínica de estética e essa menina fazia procedimentos médicos. Ela fazia lipoaspiração, ela fazia enxertia, né, de glúteo, enfim. Ela aplicava metilmetacrilato, procedimentos médicos. Ah, mas imagina eu, enfermeira, trabalhando na clínica dela, né? Aí, o que acontece? Eu, diante do delegado, eu não trabalhei não, gente, é só um exemplo. Eu, diante do delegado, o delegado fala assim, mas você sabia que ela fazia tal coisa? Eu vou falar, sabia. Você sabia que ela fazia tal coisa? Sabia. Sabia. E aí? Ah, mas era ela que fazia, eu não fazia. Mas se eu estava no mesmo ambiente, sabendo que ela fazia aquilo, cuidando das pacientes, eu estou sendo cúmplice dela. Então, se eu estou diante de uma situação onde eu vejo que um profissional está fazendo algo errado, eu dou 2 passinhos para trás. Não posso, né? Não posso me associar a isso. É proibido, tá no Código de Ética. Então, vamos lá, continuando. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade quando no exercício da profissão. Se eu tô vendo que um profissional da área da saúde está sendo violento com o paciente, eu não posso deixar, de forma alguma. Senão eu estou sendo conivente. Que história é essa? Eu tô vendo que tá batendo numa criança, tá batendo no idoso, tá estuprando. Não, não posso. Eu não posso ser conivente de forma alguma. É artigo 65. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal. Por exemplo, né, você tem um piso salarial. Vamos supor aí que o piso salarial do técnico de enfermagem esteja aí R$2.000, vamos supor.
E aí, o que acontece? Eu chego, técnica de enfermagem, recém-formada, chego, bato lá na porta do hospital X e falo assim, olha, eu sou recém-formada, eu quero trabalhar, mas você não precisa me pagar não, me paga só R$ 800 que tá bom. Isso é uma concorrência desleal. Primeiro que a gente não pode trabalhar por menos que o piso salarial. Segundo que eu não posso fazer uma oferta dessa, porque os meus outros colegas, eles não vão ter a mesma... eles não estarão diante da mesma situação que a minha, né? É uma concorrência desleal. Então, eu vou ter um benefício, né? Porque eu joguei para R$ 800 um salário que o cara deveria pagar 2.000. E outro caso é, por exemplo, se uma colega foi mandada embora porque ela queria fazer cumprir o código de ética, eu não posso chegar para essa pessoa que vai me contratar e falar assim, olha só, manda ela embora, demite ela, que eu faça aí a parada errada que você quer. Isso é proibido, tá? Artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções desculpa, de enfermagem estabelecidas na legislação. Se eu trabalho no Hospital X, meu nome tem que estar lá no quadro de funcionários do Hospital X. Se eu trabalho no Y, a mesma coisa. Mas eu não trabalho no W, então meu nome não tem que estar lá. Só que a gente sabe que, infelizmente, principalmente em municípios pequenos, isso acontece, né? O político chega e fala assim, ó, eu vou botar teu nome lá no quadro de funcionários do hospital que eu sou diretor, você vai receber seu salário, mas você vai votar em mim. Em casa, você tá lá de boa, teu nome tá lá no quadro, você recebendo seu salário, e aí você vai votar nele e ainda consegue meia dúzia de gente para votar nele. Isso é errado, mas isso a gente sabe que acontece, né? Principalmente em épocas de eleições. Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Gente, uma coisa é você receber um agrado de um paciente, né? Olha aqui, eu tô te dando aí uma caixa de bombom, olha, eu vou te dar, às vezes até um dinheiro, né? Ele dá, tipo, te dá uns R$ 50 pela assistência que você prestou. Outra coisa é você somente prestar assistência àquele paciente se você me der R$ 100, eu vou ficar mais de olho na sua mãe do que nos outros pacientes. Se você me der R$ 50, eu vou encaixar ela para fazer a tomografia aí hoje, né? Quando você condiciona, isso é proibido. Agora, receber um agrado de um paciente, isso não é. Já recebi vários, caixa de bombom, né? Pregadeira de cabelo, blusa, jaleco, então nem se fala. Hoje é mais difícil, mas antigamente era mais fácil você receber um agrado de um paciente. Você receber é diferente, mas você condicionar a sua assistência de enfermagem ao dinheiro, isso é proibido, tá? Artigo 68. Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Isso também é crime, né? Eu vou subornar aqui alguém, né, para eu conseguir uma vaga
para uma vaga para eu ir para um congresso, né? Olha, eu como enfermeira, né? Olha, se você me pagar a minha ida ao congresso, eu vou comprar, falar para o hospital que ele só pode comprar gás do seu laboratório. Isso é crime, né? Isso é uma concorrência desleal. Artigo 69. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens e opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Então não é porque eu sou enfermeira, não é porque eu sou sua chefe, que você tem que ter as mesmas crenças ideológicas do que a minha. Eu não posso porque eu sou sua chefe. Se você não for cristã, eu vou te demitir. Não, isso é crime, isso está errado. Artigo 70. Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipicamente como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato em que infrinja os postulados éticos e legais. Nós tivemos um caso também que deve ter mais ou menos uns 2 anos. Esse caso foi dentro de uma instituição pública, dentro de um hospital, onde uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, elas forneceram a uma pessoa uma certidão de óbito carimbada. E essa pessoa, ela era procurada pela polícia, né? Ele era um foragido da polícia. Então, o que ele fez? Ele preencheu a declaração de óbito como se ele tivesse morrido, né? Fez registrar o óbito, matou uma pessoa, enterrou essa pessoa no lugar dele e ele estava andando aí livremente na rua, né? Porque quando um bandido morre, a polícia dá baixa lá nos seus arquivos. Enfim, né? Mas ele estava circulando com documentos falsos, foi parado em uma blitz, descobriram que aqueles documentos eram falsos e aí foram puxando, né, o fio da meada e chegaram aonde? Na enfermeira e na técnica de enfermagem, que receberam cerca de 20 mil reais para fazer isso. Isso é um crime. Você não pode, de forma alguma, através dos seus conhecimentos, né? Eu tenho conhecimento do que é uma certidão de óbito, eu tenho conhecimento do que é uma declaração de nascido vivo, eu sei o que é isso. Eu não posso, de forma alguma, ir contra os preceitos da minha profissão, preceitos éticos que estão no Código de Ética. Artigo 71. Promover ou ser conivente com injúria, calúnia ou difamação de pessoa e família e membros de equipes de enfermagem de saúde, organizações da enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional. Então, eu não posso caluniar ninguém, difamar um paciente, um profissional da enfermagem, um médico. Não posso. Isso é proibido na nossa profissão. Artigo 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional. Então, eu não posso praticar nenhum crime na minha profissão. Artigo 73.
provocar, deixa eu botar o livro aqui, gente, provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Então, eu não posso de forma alguma provocar o aborto e nem colaborar com esse aborto. Mas existem casos em que o aborto é permitido. Quais são eles? Vamos lá. Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Então, vamos lá. Existem casos onde o aborto ele é permitido. Quais são eles? Quando a criança é anencéfala, ou seja, ela nasce e não tem cérebro. O segundo caso é quando a gestante corre risco de vida. E o terceiro caso é quando essa criança ela é proveniente de uma gestação onde a mulher sofreu um estupro. Então, esses são os três casos onde a justiça permite que a paciente ela venha fazer um aborto. Agora, eu, enquanto profissional, eu vou decidir se eu irei participar ou não do aborto dessa paciente, mesmo autorizado pela justiça. Porém, se eu não quiser participar, se eu não quiser dar assistência, ok, é um direito meu. Mas eu tenho que colocar alguém ali para fazer o trabalho que eu tecnicamente deveria fazer. Eu não posso simplesmente deixar a paciente, tá? Artigo 74. É proibido promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, que é a eutanásia. Artigo 75. Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua a competência técnica científica necessária. Eu não posso fazer nenhum tipo de cirurgia no paciente, mas diante de uma situação de emergência ou de urgência, se eu souber fazer, eu irei fazer, tá? Artigo 76. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre, catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Então, se por exemplo, né, se aquela sua vizinha que você não fala há anos, que vocês tiveram uma briga horrorosa, se ela bate na sua porta no meio da madrugada pedindo ajuda, você vai falar assim, não vou te atender. Ela sabendo que você é profissional da saúde, você tem que atender. É claro que você não vai atender se a assistência que você for prestar a ela, se essa assistência vai trazer algum risco para a sua saúde. Mas se não for trazer nenhum risco para a sua saúde, você deve atender. Ah, professora, mas eu estou no meu horário de descanso, mas você é profissional da área da saúde 24 horas, então, infelizmente, você vai ter que atender, mesmo você não falando com essa sua vizinha, tá? Me perdi. Peraí. Sim, artigo 77. Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem consentimento formal da pessoa ou do seu representante ou responsável legal, exceto em situações iminentes de risco de morte, que foi o que eu falei para vocês, que para eu prestar assistência a alguém eu tenho que ter essa autorização. A minha única exceção é quando são casos de urgência e emergência ou quando o paciente está inconsciente e não tem nenhum representante para responder por ele, tá? Artigo 78. Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos,
respeitando os graus de formação do profissional. Então, não é porque você é técnico de enfermagem, futuro técnico de enfermagem, quando você for técnico, você nunca mais vai pegar num livro para ler alguma coisa, estudar alguma coisa. Se você trabalha administrando medicamentos, você tem a obrigação de saber aquele medicamento serve para quê, o paciente pode sentir o quê, quais são as reações da droga. Nós temos a obrigação disso, tá? Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada pela instituição de saúde, exceto em situações de emergência. O enfermeiro, não o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele pode prescrever medicamentos. Esses medicamentos são estabelecidos pelo programa de saúde da família. Quais são os medicamentos? Por exemplo, antihipertensivos, né? Alguns medicamentos hipoglicemiantes orais, prescrever insulina, anticoncepcionais. Então, o enfermeiro ele não precisa do carimbo do médico para prescrever esse tipo de medicamento, né? Alguns medicamentos, por exemplo, ácido fólico, sulfato ferroso para gestante, né? Medicamentos para tratamento de tuberculose, hanseníase. O enfermeiro não precisa de um carimbo médico para prescrever esses medicamentos. Ele prescreve, mas são medicamentos estabelecidos pelo Programa da Saúde da Família, pelo Programa de Saúde Pública, tá? Artigo 80. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, eu não posso fazer uma prescrição ou qualquer tipo de procedimento que vá comprometer a vida desse paciente, né? Por exemplo, eu não sei puncionar a subclávia. Isso aqui é um procedimento médico. Subclávia ela é um acesso profundo que dá direto ao coração. Eu não posso. Ah, não, eu já vi várias vezes, eu vou tentar fazer. Não posso fazer isso. Artigo 81. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto nos casos de emergência ou que estiverem expressamente desautorizados na legislação vigente. A mesma coisa que eu falei anteriormente. Não pode fazer aquilo que não é da sua competência técnica científica. Artigo 82. Colaborar, direto ou indiretamente, com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. Esses tipos de trabalho, por exemplo, esterilização, reprodução humana, manipulação genética, eles possuem uma legislação específica. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês lá das pessoas que trabalham na esterilização ou em consultórios de endoscopia. Aquele descarte daquela solução química que é esterilizante, que vai esterilizar o material, aquilo ali tem uma legislação. Se eu, enquanto profissional, estou descumprindo essa legislação, eu posso ser punida. Eu sou punida pelo meu conselho e eu sou punida pela polícia comum, né? Pelos serviços de segurança. Então, eu não posso, de forma alguma, descumprir essa legislação. Por exemplo, você não pode, enquanto um biomédico, né? Você não pode, por exemplo, tentar transformar uma pessoa em um animal, fazer o cruzamento de uma pessoa com um animal. Você não pode fazer isso. Existe uma legislação que diz que estudos com animais são uma coisa e estudos com pessoas é outra. Você não pode cruzar. É claro que um medicamento que você toma, antes dele
chegar às prateleiras, né, ele tem aí um período de testes, primeiro em animais, depois em humanos, mas eu não posso de forma alguma pegar um gene de um rato, ou seja lá do que for, e cruzar com uma pessoa para mim no que vai dar. Existe uma legislação para isso. Artigo 83. Praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra pessoa, família e coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. Eu não posso criar nenhum tipo de situação onde o paciente, a família, a coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde se sinta constrangido, humilhado, assediado de forma alguma, tá? Artigo 84. Anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar. Se eu digo para você que eu sou enfermeira, eu tenho que provar que eu sou enfermeira. Se eu digo para você que eu fiz uma pós-graduação de obstetrícia, eu tenho que provar. Se eu digo para você que eu tenho uma pós-graduação de centro cirúrgico, eu tenho que provar. Eu não posso botar isso no meu currículo e depois, eu não posso provar, não sei onde tá. Eu tenho que provar, tá? Isso é proibido. Artigo 85. Realizar ou facilitar ações que causam prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria. Você não pode, de forma alguma, colaborar para que haja algum ato contra o Corém, contra o COFEM. Você não pode, tá? A gente tem que sempre tentar preservar. Isso é um patrimônio, né? Mesmo físico. Eu vou lá no Corém, vamos supor... Peraí, gente. Eu vou lá no Corém, eu vou renovar minha carteirinha, chego lá, eu acho que eu não sou bem atendida e resolvo quebrar tudo, agredir todo mundo, quebrar o computador, bater na mesa. Não é assim, não. Tá? Artigo 86. Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. Então, você não pode mentir em relação à sua profissão. Se você é técnico de enfermagem, se você tem especialização, se você é enfermeiro, você tem que colocar no seu currículo aquilo que de fato aquilo que realmente está certinho aí, você tem a sua especialização. Parágrafo único do artigo 86. Fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoa ou instituição sem prévia autorização ou qualquer meio de comunicação. Então, eu não posso, de forma alguma, divulgar uma informação de um hospital. O hospital X, eu trabalhei naquele lugar, vamos supor, eu trabalhei naquele lugar e lá faz aborto, e lá faz isso, faz aquilo, e é uma informação que não cabe, que não é verdadeira, né? Mentir sobre o local, né? Você fala assim, eu trabalhei no hospital assim, assim, assado, e lá os médicos, eles fazem eutanásia no paciente. Então, eu não posso, de forma alguma, fazer referência a instituições de fatos inverídicos. Eu tenho que provar aquilo que eu estou falando, nos meus atos, nos meus currículos, na minha palavra, em tudo, tá? Vou fechar esse vídeo também, que senão vai ficar muito grande.